Olá, meus queridos alunos do SESC Cidadania, terceiro ano, supermédio. Vamos para mais uma aula de atualidades, tá, pessoal? Sempre lembrando que essa aula busca inserir o aluno na realidade, né? Torná-lo atualizado, tá ok? Mas é uma aula que tem como finalidade a informação, tá? Com um cunho puramente didático. Bom, então vamos aos dois temas que geralmente eu recorro, né, pessoal? Sempre um tema ah, de ordem internacional e um tema de natureza nacional, ok? Bom, o que temos, né? O primeiro tema, pessoal, um tema que trata de direitos humanos, né? De revisão histórica. Bom, o presidente democrata Joe Biden, ele se pronunciou, né? Como ontem fez-se 106 anos de aniversário daquilo que ficou conhecido como o genocídio armênio na Turquia. Então, os Estados Unidos, que até então não havia promovido um reconhecimento oficial, pois então o Biden assim o fez, né? Reconhecendo que o que ocorreu, principalmente em 1915, mas continuou até 1917, no antigo Império Turco-Otomano, foi de fato um genocídio, né? Bom, e aí esse é o primeiro tema, né? O outro tema que eu escolhi é a participação como chefe de Estado do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima, né? Ele teve apenas 3 minutos, como outros chefes de Estado também tiveram um tempo muito pequeno, né? E o interessante é que houve uma mudança no tom, né? Uma mudança no discurso do presidente Bolsonaro em relação à questão do meio ambiente, em relação à preservação da Amazônia, etc, etc. Tá? Bom, vamos então ao primeiro tema. Tá? Vamos lá. Mas então, pessoal, o que acontece? Né? Um pouco de história para a gente entender a questão do massacre de armênios no antigo Império Turco-Otomano em meio à Primeira Guerra Mundial, tá ok? Bom, primeira coisa, gente, é aquilo que eu acabei de dizer a vocês, né? No dia de ontem, sábado, dia 24 de abril, se lembrou pela 106ª vez, né? Daquilo que muitos chamam de genocídio, outros chamam apenas de massacre, né? Acredita-se, cerca de 1,5 milhão de armênios. Tá? O que acontece, pessoal? O presidente Biden, ele oficializa esse reconhecimento porque presidente dos Estados Unidos, nenhum antes dele, havia feito esse reconhecimento de que houve, no caso do Biden, um reconhecimento do genocídio, né, da etnia, da população armena, cerca de 1,5 milhão, em meio à Primeira Guerra Mundial, por conta do Estado turco. Né? Pois então, isso logicamente teve um desdobramento. Mas por que até então os Estados Unidos não havia feito um pronunciamento meio que reconhecendo isso, né? Bom, então, os outros presidentes buscaram sempre preservar com a Turquia, tá? Que é uma potência ali na geopolítica do Oriente Médio, né? Em muitos momentos uma aliada dos Estados Unidos na região. Então, os Estados Unidos buscou sempre, né, sempre manter essa relação amigável com o governo turco. Né? Outro detalhe também que a Turquia sempre foi um bom parceiro dos Estados Unidos no arranjo da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Turquia faz parte
da OTAN e sempre votou junto com os Estados Unidos. Mas o Biden, né, fez esse reconhecimento, né? Bom, e a resposta veio imediatamente, né? O presidente da Turquia, o Recep Erdogan, que já tem um bom tempo que ele está no poder, através de seu porta-voz, uh, respondeu, né? Aconselhamos o presidente dos Estados Unidos a olhar para o passado e o presente de seu próprio país. Tá? Foi a resposta. Olha, ao invés de ficar, né, falando do passado de um outro país, né, preocupe com o passado de vocês, tá ok? Essa foi a resposta dele, né? Uh, no país, hoje existe um país chamado Armênia, um país ali na parte mais leste da Europa, né? O primeiro-ministro do governo da Armênia, né, recebeu, né, com muito entusiasmo essa fala do presidente norte-americano, né? E afirmou que era um dia muito importante para toda a comunidade armênica no mundo, né? Bom, oficialmente, a Turquia, olha o quadro, pessoal. Oficialmente, hoje, o governo turco reconhece que, em meio à Primeira Guerra Mundial, de fato, morreram muitos armênios, né? E até fala um número aproximado, de 300 mil a 400 mil armênios morreram. Mas alega que foi no contexto, no palco da Primeira Guerra Mundial. Né? Morreram esses armênios de quê? Né? De fome, né? Porque a guerra desorganizou o mercado, desorganizou os centros de abastecimento, inclusive na Turquia, né? Mesmo porque a Turquia entrou na guerra. Então, foi fome, como muitos outros turcos também morreram, os armênios também morreram de fome, né? Epidemias sofreram também, muito, né? Foram vítimas de epidemias, tá? Nós vamos ter também o conflito entre turcos, que são muçulmanos, e armênios, que são cristãos, né? Nesse contexto também da Primeira Guerra, muitos embates entre esses dois grupos, né? Étnicos e religiosos diferentes. Então, em decorrência de tudo isso, é que ocorreu essa morte grande, né? Do número de armênios, tá? Essa posição do governo turco, né? No caso, ela é interessante porque ela não se enquadra no conceito, né, de genocídio que foi definido pela ONU em 1948. Né? Ou seja, para caracterizar uma situação de genocídio, segundo a ONU, a partir de 48, tem que haver provas, né, de que houve uma orquestração, né, uma coordenação intencional de um Estado, de uma política deliberada de governo para extinguir uma etnia. Não é? E essa posição do governo turco de que houve, sim, muitas mortes de armênios, como também de turcos, né? Cerca de 300 a 400 mil, né? Não caracterizaria, né? Genocídio, porque as causas seriam múltiplas, a fome, né? Os conflitos religiosos, não é assim? A epidemia, etc, etc. Tranquilo. Mas agora veja só, gente, vamos entender um pouquinho usando a história, né? Usando a história. Você tem aqui, pessoal, um mapa daquilo que seria o Império Turco-Otomano, que durou até a Primeira Guerra Mundial, ok? O terceiro ano e o supermédio, né? Que os alunos do supermédio compõem aí o segundo ano, né? Ambos vão ver comigo a matéria, tá? O capítulo sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu vou ter mais oportunidade, né, de detalhar, né, esse panorama aqui que marcou a Primeira Guerra Mundial. Mas, de forma assim relâmpago, né, de forma rápida, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa parte que está amarelada aqui, ó, tá vendo? O Império Turco, né, Otomano. Essa parte meio que amarelada aqui, pessoal, é o território original, né, dos armênios. Eles estavam aqui há séculos, né? Há séculos, né? Pois então, o que acontece? Em 1913, veja só,
antes mesmo de ocorrer o início da Primeira Guerra, um ano antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, ocorreu um movimento nacionalista dentro da Turquia, tá? Um chamado Movimento dos Jovens Turcos, onde oficiais do exército turco promoveram um golpe e tomaram o poder da Turquia, né? E aí eles lançaram um projeto para o país, né? De fazer a Turquia um país que fosse até o ponto extremo do leste, né? Ou seja, que a Turquia incorporasse esses territórios todinhos aqui, ó, tá? E aí, pessoal, a ideia, o projeto, né, dos jovens turcos, né, tinha esse propósito de formar uma grande Turquia, um novo Império Turco Otomano, né, uma nova Turquia, tá? Com uma extensão de território mais ao leste. E o interessante vem agora, né? Uma Turquia que tivesse uma só língua, uma só religião e uma só bandeira. Aí que tá. O problema é que você vai ter dois problemaços nesse projeto, né? Você tem uma densa população armênia aqui no território da Turquia, que não é islâmica, predominantemente é cristã, e você também tem a comunidade dos curdos, tá? Que não dá para falar aqui nessa aula, porque senão estenderia muito. É uma minoria étnica aqui, tá? Que desde essa época já buscava sua independência, né? Buscava formar o Estado curdo, né? O Kurdistão, o Estado dos curdos. Bom, mas enfim. E aí você vai ter essas duas resistências, né? Tanto a população armênia como curda, né? Quer dizer, uma só língua, uma só religião, um só território, uma só bandeira, tá? Isso entra em choque com a população armênia e os curdos, tá ok? Bom, e aí o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter, em 1915, tá? É aí que começa, é o marco inaugural dos massacres, né? À comunidade armênia, que começa em 1915, tá? Exatamente aí no dia 24 de abril de 1915, e se estende até 1917, esses massacres. Bom, mas tem um episódio em 1915, no dia 24, quando o governo central, tá, teria, né, mandado mensagens, né, aos governadores de província para promover, né, promover prisões de lideranças políticas, professores, intelectuais, curdos, armênios, desculpa. Isso ocorreu em várias partes, né, da região aqui da Península da Anatólia, né? Esqueci de falar que o território curdo é uma boa parte da Península da Anatólia e a região da Cilícia, essa região aqui que faz até margem com o Mediterrâneo. Bom, então, houve uma série de prisões e houve muitas execuções mesmo, né? Tortura e execuções, tá? Bom, resultado, nós vamos ter aí acredita-se, né? Cerca de 300 armênios foram mortos nesse começo aí, né? Já um número muito grande, tá ok? Então, ficou como marca, né? Como um marco histórico, né? Do começo de um genocídio que vai se estender até 1917, tá? Bom, e aí nós vamos ter o quê, pessoal? Em 1916, um ano depois, a Turquia entra na Primeira Guerra Mundial. A Turquia, que estava até então neutra, entra na Primeira Guerra Mundial, no jogo da Primeira Guerra Mundial. E entra de que lado? Né? Quem lembra de ter estudado a Primeira Guerra Mundial, lembra que inicialmente nós tivemos dois blocos na Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente, né, composta inicialmente ali, encabeçada pela Inglaterra, a França, não é? A Rússia, czarista, né? E a Tríplice Aliança, que eram os impérios, né? O Império Turco-Otomano, ou desculpa, o Império Alemão, né? O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, não é assim? E nós tínhamos também a Itália, tá? O que acontece? Em 1916, a Itália sai da guerra e muda de lado, e o Império Turco, né, entra do lado, né? Entra do lado da Alemanha nessa guerra. Né? Só que a comunidade armênia, né,
vai se opor ao governo da Turquia. Eles vão apoiar os russos. Então, eles passam, a partir de 1916, a serem considerados como um inimigo interno. Veja só, a Turquia, na Primeira Guerra, tinha como inimigo externo, né, os membros da Tríplice Entente, inclusive a Rússia, que atuava muito aqui militarmente no Mar Negro, aqui, ó, tá? No Mar Negro. E internamente o inimigo eram os armênios, que estavam apoiando no conflito os russos e não propriamente a Turquia. E aí começa, né? Começam as perseguições, prisões, campos de concentração, né? E aí, pessoal, nós vamos ter também as retiradas, né? A população, parcelas da população armênia vão ser deslocadas lá para o deserto da Mesopotâmia. No caminho, muitas crianças, velhos, né? Famílias inteiras, ou são mortas, ou são deixadas sem água, né? Morrem de sede, de fome. Tá? Então, há uma série de relatos, né? Uma série de relatos que os armênios contabilizam cerca de 1,5 milhão de mortos de 1915 até mais ou menos 1917. Tá? Bom, e aí, pessoal, o que nós vamos ter? Né? Teve esse desdobramento, esse mal-estar entre o governo turco agora, né, e o governo dos Estados Unidos pode se resolver no campo diplomático? Pode. Né? A política, pessoal, ela possibilita altos e baixos. Né? Então, vamos esperar os desdobramentos. Então, essa foi a temática que eu escolhi, né, no plano internacional. Tá ok? Bom, agora, envolvendo, né, a realidade nacional brasileira, nós vamos ter o governo do presidente Jair Bolsonaro, né, participando da chamada Cúpula do Clima, tá ok? Cúpula do Clima. Nós tivemos a participação, como eu já adiantei, né? Foram apenas aproximadamente 3 minutos o pronunciamento do presidente brasileiro, né? Mas uma coisa notória, pessoal, o presidente Bolsonaro chega, né, com um discurso, uma fala diferente do começo daquela fala do seu início de governo. Né? Bom, mas antes de chegarmos à fala, né, e o momento agora, né, vamos fazer uma trajetória desses 2 anos do presidente Jair Bolsonaro na questão do meio ambiente, da política ambiental, né? Tanto aqui dentro como as cobranças internacionais. Tá? Bom, então, como eu falei, num passado recente, eu até coloquei aqui no slide, né, pessoal, no começo do próprio governo do Bolsonaro, o que nós vamos ter? O presidente Bolsonaro fez acusações de muitas ONGs, né? Denúncias de que ONGs, inclusive, né, aquela coisa de que o fogo da Amazônia terminava, né, interessando a essas ONGs, que elas recebiam recursos e tal. Então, primeiro essa fala, né, de ataque às ONGs e tal, depois também, de certa forma, insinuou que as potências estrangeiras, né, por que tinham tanto interesse no bioma da Amazônia? Né? Bom, pois então, pessoal, agora, à véspera, né, há uma semana mais ou menos da cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro, meio que agradecendo o convite formal do presidente Biden, né, para que o Brasil pudesse participar da cúpula dos chefes de Estado, né? Então, meio que quase agradecendo o convite, né, da participação do Brasil, o presidente Bolsonaro enviou uma mensagem ao presidente Biden. Eu tirei apenas um fragmento da mensagem. Reitero o compromisso do Brasil e do meu governo com os esforços internacionais de proteção do meio ambiente, combate à mudança do clima e promoção do desenvolvimento sustentável. Teremos enorme satisfação em trabalhar com Vossa Excelência em torno desses objetivos comuns. Então, quer dizer, antes mesmo, né,
do dia da participação na cúpula do clima, o presidente Bolsonaro, uma semana antes, já tinha mais ou menos direcionado, né, o teor, o conteúdo do seu discurso de 3 minutos que faria na cúpula do clima. Tá? Então, um discurso de compromisso com o meio ambiente, não é assim? Tendo, inclusive, o Biden como protagonista. Um detalhe, pessoal, essa conferência do clima, né? Desculpa, essa cúpula do clima, na verdade, ela antecede a conferência das Nações Unidas que sobre o meio ambiente, né, sobre o clima, né, mudanças climáticas no planeta, que ocorre de 5 em 5 anos. Então, na verdade, o que ocorreu quinta e sexta-feira, né, dessa semana, na verdade, é uma preparação para a chamada COP26, né, que ocorrerá em novembro. O importante é que aqui você já tem essa preparação, esse comprometimento, né? A Rússia participou, a China participou, isso foi muito importante. Mas um outro fato também é que os Estados Unidos, né, retoma o protagonismo. Né? Era quase uma tradição, geralmente os Estados Unidos convocava essa cúpula, né? O governo anterior não fez, né? Não reconhecia muito valor nessa cúpula, né? Até que participava da conferência, mas da cúpula nem tanto. E o Biden ele retoma esse protagonismo. Tá. Essa cúpula serve para quê? Né? Essa cúpula, como eu falei, é um ensaio da COP26 que vai ter na Escócia em novembro, tá ok? Mas aqui, bom, primeiro que ela foi de forma virtual, né, pessoal? Os chefes de estados não se reuniram fisicamente, né? Foi de forma virtual, por conta do processo da pandemia. Nessa cúpula buscou-se já lançar, né, de forma bem geral, planos e compromissos, é o que nós vamos ver na fala do presidente Jair Bolsonaro em seguida, que eu vou ler aqui, tá? Nós vamos ter também projetos para geração de emprego, né? Liberação de recursos de fundos internacionais de preservação de meio ambiente, tal, que podem ser liberados na medida em que, né, projetos interessantes, né, venham ser postos em prática. Então, é uma cúpula importante, sim, né? Mas, vamos assim dizer, o que vai ser sacramentado, o que na cúpula é prometido e o que é sacramentado, é posto a termo, né? Posto no papel, vai ser em novembro, né? Na Escócia, que é a COP26. Tranquilo? Bom, mas vamos lá. Aí nós temos a fala, finalmente, a fala do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima, né? 3 minutos aproximadamente. Olha, eu tirei um trecho que eu achei o mais interessante, tá? Diz assim a fala do presidente Bolsonaro: coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Ele está fazendo, ele está se referindo, quando ele fala senhor presidente, é o anfitrião, né? No caso, o Biden, que protagonizou tudo isso aí, né? Fez o chamamento. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, tá? Antecipando em 10 anos a sinalização anterior. É porque antes falava em 2060, tá? Antecipou mais 10 anos. Entre as medidas necessárias para tanto, fala do presidente Bolsonaro. Destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até o ano de 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Tá? Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data, no caso, até 2030. Muito bem, né? O tom realmente animador, né? Agora, o departamento norte-americano que trata de assuntos climáticos, né?
respondeu, esqueci até de pôr aqui no slide, respondeu esperando, né, que espera, de fato, efetivamente, uma prática do governo brasileiro em relação à preservação da Amazônia, etc., etc., né? Bom, mas vamos lá. A política ambiental do governo do presidente Bolsonaro sofre críticas, né? Sofre críticas, a imprensa mostra isso, etc., etc., os especialistas também. Bom, o que nós vamos ter? O primeiro ponto de crítica é que, assim que começou o governo do presidente Bolsonaro, houve um processo de enfraquecimento de agentes que cuidam, né, do meio ambiente, tá? O IBAMA e o ICMBio, né? Teriam ocorrido um desmonte, poucas verbas, né? Essa é uma das primeiras críticas, né? Em março de 2019, né, no começo do governo do presidente Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele suspendeu um envio de uma verba, né, de R$ 1 bilhão para 34 projetos de preservação da Amazônia. Havia 34 projetos esperando, né, recursos do governo federal para dar seguimento aos projetos, né? O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele simplesmente suspendeu, né? Alegando que precisava fazer cortes, né, nos gastos públicos. Em seguida, nós vamos ter também uma relação conflituosa, né, entre as organizações indígenas que existem hoje no Brasil, né, com o governo recém-instalado, o governo do presidente Bolsonaro. Tá? E nós tivemos, inclusive, uma declaração de 45 povos indígenas, né, representantes de 45 povos indígenas, que denunciaram que o projeto político do governo Bolsonaro, né, era um projeto usando duas expressões muito fortes, né, etnocídio, né, e ecocídio, tá? Era um projeto, né, essas comunidades indígenas batendo contra, né, o governo Bolsonaro, dizendo que tinha um projeto de natureza etnocídia, né, e ecocídia, tá ok? Então, a relação entre essas organizações que defendem aí, né, povos indígenas com o governo não vem muito pacífica desde o começo do governo. Nós vamos ter também o fato da Noruega e da Alemanha bloquearem um recurso que sempre mandava, né, um fundo internacional que a Alemanha e a Noruega mandavam, pararam de mandar. Né? Pararam de mandar, querendo uma posição do governo brasileiro em relação à política ambiental e de fiscalização, né, mais efetiva. Então, Noruega e Alemanha bloqueiam o envio de 132 milhões e 155 milhões, respectivamente, né? Noruega e Alemanha, do chamado Fundo da Amazônia, tá ok? E esse ano nós temos um quadro também, né, em que, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é talvez o nosso principal órgão aí, que faz assim a diagnose, né, da situação ambiental de um ano para o outro, né, lança um dado preocupante, né, que o desmatamento na Amazônia, em março agora, foi 12,6% maior do que o março do ano passado. Então, houve um aumento de mais de 10%, né, no desmatamento da Amazônia. Preocupante, né? Pois é, aí, ó, negociadores americanos e europeus têm recebido com preocupação relatórios, né, da situação do meio ambiente no Brasil por conta da gestão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tá ok? E na terça-feira passada, né, nós vamos ter um episódio que também caiu na imprensa, acho que todo mundo leu, assistiu na TV, né, que foi, deixa eu ver aqui, tá, na terça-feira, fiscais do IBAMA e do ICMBio, né,
e outros servidores do IBAMA, etc., fizeram uma carta manifesto, né, afirmando que todo o processo de fiscalização e apuração de infrações ambientais encontra-se comprometido, tá? E neste mês nós vamos ter também algo que ganhou também a imprensa, tá? Que foi a, a exoneração do cargo de superintendente da Polícia Federal no Amazonas, né? A pessoa de Alexandre Saraiva, tá? Ele teria, de certa forma, batido de frente com o ministro Ricardo Salles. E eu vou fazer um rápido histórico. No final do ano passado, a Polícia Federal, juntamente com o IBAMA, uma ação conjunta, né? Polícia Federal, lá, Superintendência da Polícia Federal da região do Amazonas, Pará, ali da Grande Amazônia, né? Juntamente com o IBAMA, fizeram uma apreensão de dizem, né, que foi a maior apreensão de madeira ilegal, retirada de forma ilegal, né, na história do Brasil. Tá? O que acontece? Né? O ministro Ricardo Salles teria ido lá se eu não me engano, na região de Santarém, é a fronteira ali do Pará com o Amazonas. Ele teria ido lá, né, no momento no local onde ocorreu a apreensão, as toras de madeira, né? E ele procurou conversar com os madeireiros, né? E o fato da ida do ministro, segundo o próprio superintendente da Polícia Federal, teria se desqualificado o trabalho da Polícia Federal e do próprio IBAMA, né? Bom, mas enfim, resultado, pessoal. O que acontece? O superintendente da Polícia Federal, que entrou em conflito aí com o ministro, ele foi exonerado do cargo, né? Ele vai ser deslocado para outra função dentro da Polícia Federal, mas ele foi tirado do cargo, né, da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, tá? Mas esse superintendente que foi exonerado do cargo, o que acontece? Ele entrou no Supremo Tribunal Federal, né, com uma denúncia-crime contra o ministro Ricardo Salles, né, dizendo que ele teria promovido, né, promovido uma ação, né, contrária à da preservação do meio ambiente, né? Inclusive, uma das falas desse superintendente, né, foi que ele chegou a pronunciar, né? Diz que na Polícia Federal, né, lá do Amazonas, não vai passar boiada, né? Quer dizer, ele estava fazendo uma referência a uma fala do ministro Ricardo Salles no começo do ano passado, numa reunião ministerial, né, que o presidente Bolsonaro fez com as várias pastas, né, os vários ministros, onde há um vídeo que o ministro Salles havia pronunciado isso, né? Que era para aproveitar o momento que a imprensa estava muito preocupada com a pandemia, para passar a boiada, né? Ou seja, talvez estava se referindo à questão de algumas legislações, né? Que flexibilizasse, né? A fiscalização, enfim. Bom, esse jogo de força, essa queda de braço, né? Nós temos aqui a figura, tá, do superintendente, tá, que moveu a denúncia-crime contra, aqui está o ministro Ricardo Salles, né? Inclusive nessa foto, né, com as toras de madeira ao fundo, né, assim. E aqui o carregamento, né, que foi apreendido de madeira ilegal lá na região de Santarém, tá? Então aqui está o superintendente, esqueci o nome dele, Alexandre Saraiva, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Essa aula é apenas no plano da informação, né? De colocar vocês um pouco antenados, né? Para poder fazer leituras, né? De jornais, revistas, enfim, e inteirar vocês a realidade internacional e a realidade brasileira. Pessoal, um abraço, beijo no coração de todo mundo. Fui!